Programa Mercado e Ação recebe hoje o Tenente-Coronel Mário Ikeda, comandante do CPC, Comando de Policiamento da Capital, correto? Correto. Seja muito bem-vindo, Coronel, ao nosso programa. Obrigado. Vamos hoje discutir um pouco de segurança pública, que é um tema sempre recorrente, né? O cidadão vem de uma convulsão social agora, mudança de presidente e tudo, e parece que isso aumenta um pouco o clima de insegurança das pessoas. Isso se manifesta na rua? Lógico que se manifesta, e nós estamos vivendo um momento onde a segurança pública está sendo muito debatido, está sendo muito questionado, e as pessoas, independente de terem sido vítima ou não, têm se sentido frágeis referente à sua segurança, e somos diariamente questionados, somos cobrados frente a essa segurança. E para fazer frente a isso, nós temos trabalhado, feito várias operações. Uma coisa que se observa conversando com as pessoas, o brigadiano fardado ele é um referencial de segurança. Bom, não é à toa que todo mundo gostaria de ter um brigadiano em frente ao seu estabelecimento, na sua rua. É um sinônimo de segurança, é uma imagem de respeito que é passada. Isso é um trabalho construído há muito tempo, né? Isso, a Brigada, há muitos anos, dentro da sua história, ela trabalhou para que tivesse essa imagem, tanto que todo mundo já ouviu falar no Pedro e Paulo. Pedro e Paulo, famoso Pedro e Paulo. Famoso Pedro e Paulo, para que pudéssemos fazer o policiamento preventivo, ostensivo, fardado. Então, se colocava 2 policiais militares, determinada região, e fazia um patrulhamento a pé. Então, tinha essa proximidade. E isso, cada vez mais, nos dias de hoje, está ficando mais difícil, de nós conseguirmos manter o policial militar a pé. Qual é a dificuldade? Nós não temos o efetivo para botar esse policial a pé, então colocamos ele em viatura, motorizado, para que ele possa atender uma população maior, e não somente aqueles que ele acessava a pé. Porque de viatura ele tem um trecho maior de patrulhamento, uma área maior de abrangência. Ele é bem mais rápido? Bem mais rápido, ele tem condições pela viatura de ter comunicação, então ele tem condições de atender o maior número de pessoas. E a vigilância eletrônica aumenta a área de cobertura também de uma maneira muito forte, né? Exatamente. Então, além do patrulhamento motorizado, que ele atende um maior número de pessoas, ele, com isso, ele atendendo o maior número de pessoas, ele deixa, muitas vezes, de atender aquela pessoa, de poder fazer uma prevenção a um determinado local, aquela casa que ele ficava anteriormente, aquele comércio. Então, com isso, ele está atendendo o maior número de pessoas, mas deixa de ter aquele atendimento personalizado, fica mais difícil. O policiamento através de sistemas, por exemplo, câmeras, cada vez mais ele é utilizado. Hoje nós temos câmeras, várias câmeras na cidade, a Polícia Civil utiliza muito para fazer a investigação, e nós, Brigada Militar, com o preventivo, de maneira de prevenção, nós temos câmeras da cidade, vários dos órgãos de segurança, da Prefeitura, do Transurb, da Polícia Rodoviária Federal, da Concepa. Vocês acessam a todas as câmeras que têm acesso público? Todas essas câmeras estão em comunicação com o Departamento de Controle Integrado da Secretaria de Segurança, e lá nós temos policiais militares fazendo o monitoramento. Se alguém proprietário particular de câmeras tem no seu estabelecimento, no seu comércio, ou na sua rua, no seu condomínio, ele pode jogar essas câmeras também, disponibilizar para a Brigada Militar? Não só a Brigada, mas polícia? Hoje, em Porto Alegre, nós não temos essa situação, mas através do Departamento do Controle Integrado, eles estão estudando para verificar. É lógico que se todas as câmeras de todas, digamos, as pessoas físicas quiserem passar para a segurança pública, hoje nós não teríamos essa capacidade de absorver todas essas câmeras. Mas se tem o estudo de convênios com órgãos, e às vezes órgãos privados, para se ver se consegue chegar num denominador, e é uma questão de tempo, para que se possa ter essa visualização preventiva, porque em inquéritos policiais, a Polícia Civil utiliza muito essas câmeras privadas para poder elucidar crimes que têm ocorrido na nossa cidade. Coronel, uma curiosidade que surgiu agora.
Nós temos e nos orgulhamos de sermos uma das cidades mais arborizadas. Em termos de segurança, isso não é bom. Isso ajuda a esconder o ladrão. Em termos de câmeras... Sem vergonha. Em termos de câmeras, às vezes, essas câmeras conforme o posicionamento, mas quando se posiciona as câmeras já se leva em conta a arborização, né? Agora, dependendo do tempo, a árvore cresce, né? Dependendo da época do ano, da folha. Ela não é podada, ela pode tapar a câmera, né? Além do que, normalmente à noite mesmo, onde não tem a câmera, tem as lâmpadas, né, de iluminação pública que podem ser obstruídas por essas árvores e fazer uma zona de sombra onde pode se ocultar algum assaltante. Então, para isso, a gente pede à população também atenção, né, a esses locais que a pessoa se sente mais frágil para que, eventualmente, naquele local possa ter algum assaltante. Coronel, existem algumas ações, em especial uma delas chamada Operação Avante, que ela é muito forte no combate à criminalidade, principalmente naquelas em que os índices não foram muito adequados. Como é que ocorre? Aonde se fortalece essa operação? Bem, no início deste ano, a Brigada Militar lançou a Operação Avante em todo o estado do Rio Grande do Sul, onde temos feito operações para coibir, né, os crimes, principalmente o homicídio, o tráfico de droga, roubo, então diversos crimes e os principais que mais incomodam a nossa população. Em Porto Alegre, no final de fevereiro, desde o final de fevereiro, quando estavam ocorrendo disputas entre facções criminosas, facções ligadas ao tráfico de drogas, onde estava vitimando, além dos próprios traficantes, mas também a população, nós desencadeamos a Operação Avante em áreas de vulnerabilidade social. Então, desde fevereiro, nós temos um grande efetivo envolvido, vieram policiais militares do interior e diariamente, além dos da capital, somados do interior, nós temos em Porto Alegre policiais militares dedicados à redução dos indicadores de criminalidade em áreas de vulnerabilidade social, principalmente naquelas áreas onde estava estabelecido disputas de facções criminosas relacionadas ao tráfico. E com isso nós temos apreendido drogas, temos apreendido armas e prendido muitos traficantes, muitos assaltantes. A Operação Avante tem nos dado um suporte muito grande no combate e já na redução de alguns indicadores de criminalidade da cidade de Porto Alegre. Agora, o cidadão, de alguma forma, ele colabora para que o índice de criminalidade aumente. O tráfico só existe porque o cidadão consome droga. O roubo existe porque alguém recepta. E isso volta ao mercado, isso é tolerado pelo mercado de uma forma não tão abrangente, mas é tolerado. Quer dizer, o próprio cidadão acaba estimulando, reclama, mas estimula. Não é um comportamento um pouco ambíguo dessa parcela da população? Que é uma situação bastante complexa, né? Primeiro porque a questão da droga, do usuário de droga, nós vemos como uma doença. E lá atrás, em 2006, quando hoje ainda é crime a pessoa utilizar a droga, só não tem pena, mas ainda é crime. Então, quando houve Não tem nenhuma internação compulsória assim para um usuário? Poderá haver, mas de condenação dele ir preso, isso não existe desde 2006, né? Da restrição de liberdade por estar usando droga. Isso, né, é porque é uma doença. Só que o sistema de saúde ele não foi preparado para absorver todos esses usuários, para que isso possa trazer um benefício para a sociedade. E o que ninguém quer é que o usuário de droga vá para a cadeia preso por estar usando droga, porque se entende que é uma doença. Então, a partir de 2006, quando houve a despenalização, não tem pena para o usuário, houve teoricamente, e na prática também, um abrandamento em relação a esse usuário. E hoje nós vemos, né, uma incidência muito maior de usuários na nossa sociedade. E uma incidência maior de usuários tem, então, uma produção maior e um tráfico
bem maior. Tem mais fornecedor, né? Lá naquela época, 2006, nós aprendíamos pequenas quantidades. Hoje é comum nós aprendermos tijolos de 1 quilo de maconha na rua, em mochilas. Por quê? Porque nós temos mais consumidores. Então, o consumo tem aumentado, o tráfico, as facções hoje estão mais poderosas, estão disputando por áreas e nós hoje, nos últimos 2 anos, nós já temos aprendido em Porto Alegre fuzis, tá? Fuzis de grosso calibre, com grande poder de destruição, tá? Que são utilizados nessas disputas de facções criminosas. Eles estão se armando para poder disputar com as suas facções criminosas, armas importadas, armas de grosso calibre, pistolas potentes, metralhadoras que dão rajada. Né? Ou seja, o tráfico se tornou sempre foi um negócio rentável, embora no início para poucos. A sociedade, quer me parecer, que passou a aceitar, a partir do momento da descriminalização, passou a se tornar mais tolerante ao pequeno consumidor, ao pequeno usuário, e com isso aumentou, como bem falaste, aumentou sobremaneira a quantidade vou dizer assim, de lojas, não são lojas estabelecidas, mas de pontos de boca, chama-se de boca de fumo, né, e coisa parecida, aumentou substancialmente a quantidade de locais que vendem, porque aumentou substancialmente a quantidade de pessoas que consomem. E a guerra por território, no comércio, a gente tenta ganhar um espaço de um outro concorrente pela competência. No tráfico é pela arma. É pela arma, né? E eu digo, e a justiça do trabalho dele é a bala. Tá? Porque quando no comércio ocorre... O cobrador do crediário é a bala. Tanto do crediário e também nas relações de trabalho do empregado com o empregador, também é a bala. Então, aí que está a questão do homicídio, né? Está ligado diretamente. E além do tráfico em si, tem os crimes conexos, porque o comerciante ele precisa fazer o caixa para comprar mais mercadoria para botar, né, em circulação. O traficante faz o quê? Ele assalta, ele rouba para fazer caixa, para comprar, para botar, né? Porque o dinheiro ele gasta. E o usuário, muito mais chance de assaltar, porque precisa, tá como é que se diz, na fissura? Exatamente. Como é que é? Tá doidão para consumir, porque e aí nós uma temos, dependência. Além disso, né, hoje em dia nós temos o crack, né, que é uma droga potente e que gera essas pessoas que nós vemos na rua, acabam se tornando moradores de rua, que acabam cometendo, são pequenos furtos, mas que nos incomoda a sociedade, são pequenos delitos, né? Sim. Que são crimes de oportunidade, que ele anda na cidade cometendo furtos para trocar por aquela droga. Coronel, nós vamos continuar falando sobre o crack. Nós temos um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, já está sendo visto na tela, a imagem de uma menina desaparecida, a qual nós pedimos aí, se você tiver qualquer informação, qualquer indicativo, qualquer indício, por favor, entre em contato com os telefones do DECA, 0800 6426 400 ou 2131 5731 ou ainda 84646960. Vamos ver se a gente consegue aí estabilizar uma família a mais, recuperar uma família. Vamos ao nosso intervalo, retornamos em seguida.